Ok. Cáritas, te chamo para brilhantar o nosso momento, a nossa tarde, para que você faça a sua apresentação inicial e dar início ao nosso painel oferecido pela PANA, Construindo o Futuro. Obrigada, Isabela. Boa tarde a todos e todas, aqueles e aquelas que eu já conheço, que estou vendo aqui várias pessoas que eu já conheço, aqueles que eu ainda não conheço, mas acho que essa é uma excelente oportunidade. Antes de me apresentar, quero falar do desafio de estar aqui com esse tema, porque eu vou pedir também para vocês se apresentarem por escrito, porque a gente não tem tempo de ouvir todo mundo, infelizmente. Então, se você puder colocar para mim quem você é aqui, né? Qual o seu fazer profissional, né? Então, sei que você veio por meio do ECF, mas não sei se você exerce só a profissão de coach, se você trabalha em alguma organização exercendo outro cargo. Isso vai ser importante para a gente, porque tem um desafio aqui do tema que vai ser relevante a gente saber um pouco de onde vocês vêm, por onde vocês navegam aí profissionalmente. Eu vou ficar num tira e põe de slide, porque eu não consigo falar sem ver as pessoas. Eu acho um horror, assim, eu olho para o slide, aí eu não vejo as pessoas, e aí parece que eu estou falando sozinha. Então, eu coloco o slide um pouquinho, aí eu tiro, aí eu olho para vocês, e aí a gente vai dialogando, porque também eu acho que a temática, ela pede um pouco de um diálogo, de uma construção. Então, eu não vou ter uma linha linear, justamente porque essa temática, no meu ponto de vista, ela não pode ser linear. É justamente nesse lugar onde eu encontrei a complexidade que eu venho estudando e que eu venho pesquisando há muitos anos, né? Esse grau de complexidade que vai se juntando numa só temática. Vou compartilhar agora minha tela, mas logo eu já tiro também. Inclusive para ler de onde vocês vêm, o que vocês fazem, né, profissionalmente. Vocês vão me contar se vocês estão vendo passar meu slide aqui, porque está falando que o compartilhamento da tela está pausado. Mudou a tela aí para vocês? Não mudou, Cáritas. Então, esse é um grande drama, né, gente? Vamos lá, vamos tentar de novo. Tá bom, então vamos aqui. Então, me apresentando, né? Meu nome é Cáritas Ribas. Eu gosto de brincar que aquele programa do Simão, são os predestinados, eu devia estar lá, né? Porque Cáritas, que estudou filosofia, só pode ser predestinada, né? Então, eu sou administradora de empresas, mas também tenho uma formação em filosofia e é a partir dela que eu tenho trabalhado nos ambientes corporativos, por incrível que pareça, né? É claro que tecendo essas duas coisas, né? Que é a gestão, que é o olhar para as corporações e para as empresas, mas também uma possibilidade de uma reflexão que eu vejo que só a filosofia possibilita, né? Ou que a filosofia possibilita um pouco mais, né? Então, a gestão, ela tem aspectos muito práticos, muito pragmáticos, e muitas vezes nos falta a possibilidade de nos debruçarmos sobre as nossas ações para que a gente possa aprender sobre elas, para que a gente se questione por que é que a gente faz como a gente faz. Também formação em psicanálise, coach com formação ontológica, que é isso que a gente tem trabalhado na PANA nos últimos anos, é isso que nos vincula à ICF. Então, eu sou PCC no ICF, né? GRI certificada, e isso vai fazer diferença aqui, né? O que é o GRI, né? É uma iniciativa global de relatórios de sustentabilidade, para relatórios de sustentabilidade, normas, né? Então, para a nossa temática, isso faz diferença. Gestora, mãe e eticista entusiasmada,
E quando eu falo em eticista entusiasmada, tem a ver com filosofia mesmo, com o estudo da ética na filosofia, né? Da ética, que é a disciplina que tenta responder o que a gente deve fazer, né? Então, para mim, isso tem sido o que permeia a minha vida profissional, tem permeado a minha vida profissional nos últimos anos, mas também o que me alegra como pessoa. Tenho um super orgulho de ter feito um mestrado sendo orientada pelo professor Humberto Maturana, né? A semana passada fez 1 ano da morte dele, então a gente prestou algumas homenagens, né? Mas uma pessoa que me influenciou muito, né? E tenho trabalhado com lideranças há mais de 20 anos. Então isso, ouvir as lideranças, não só nos processos de coaching, mas nos processos de formação de liderança, também vai me ajudando a entender que coisa é essa que está surgindo, que mudanças são essas que estão surgindo no mundo da gestão, no mundo das empresas, e para onde a gente precisa direcionar o nosso olhar com mais força, né? Para que a gente efetivamente construa aquele mundo que a gente quer ver. Eu vou tirar aqui, eu não sei por quê, mas alguma coisa está acontecendo que não, o meu compartilhamento não está indo sozinho, mas a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Porque eu tenho algumas perguntas para vocês, então eu vou colocar aqui um QR Code para que a gente vá juntos respondendo essas perguntas aqui, e eu vou colocar no chat também o link, porque, como eu falei para vocês, né, eu tenho um desafio nesse conteúdo, que é tentar entender aonde cada um está na percepção da temática que eu quero trazer. Então eu não quero nem falar tecnicamente demais para pessoas que ainda estão chegando, e não quero também falar coisas muito básicas e muito óbvias para pessoas que já estão na jornada há bastante tempo. Então, poder entender um pouquinho onde é que a gente está e como vocês têm percebido a temática dessa construção de futuro, vai me ajudar a desenvolver aqui, para que todos possam se sentir minimamente atendidos aqui no nosso tema, ok? Então, vou colocar aqui esse QR Code. E aí vai aparecer uma pergunta e eu vou colocando outras perguntas na medida em que eu vou vendo que as respostas que vocês já estão respondendo a primeira. Então, a primeira pergunta é, se você pudesse, se você tivesse o poder, né, de resolver um único problema do mundo, qual problema você gostaria de resolver? Qual seria esse problema? Eu vou compartilhar um pouquinho aqui a tela das respostas daqui a pouquinho. Deixa vocês responderem um pouquinho mais e a gente vai lendo juntos. Então, olha lá, algumas respostas que já estão surgindo aqui. O egoísmo, a desigualdade de novo, a fome, 2 vezes a fome, desigualdade social, fome, disparidade social, egoísmo, justiça, fome, violência, discernimento, educação, desigualdade econômica, social e cultural, diminuir as distâncias, diversidade sem mortes, desigualdade, saúde. Então, olha só como os temas se repetem, né? Então, a gente aparentemente tem preocupações muito parecidas, né? São as nossas preocupações cotidianas
independentemente de onde socialmente a gente se encontra ou profissionalmente a gente se encontra. Então, estou vendo aqui pessoas de diversas idades, e que nos contaram aqui por escrito que vêm de diversas empresas, diversos fazeres profissionais, né? Ó, a gente tem aqui também no chat, né? Tolerância, fome, a fome. Então, essas preocupações, elas não são preocupações apenas nossas, né? Então, existe outras pessoas que estão se preocupando com as mesmas coisas que nós estamos nos preocupando. Por quê? Porque esse grupo de pessoas fez exatamente essa pergunta em todos os países do mundo, né? Qual é a nossa emergência? Com o que a gente tem se preocupado, né? Quando a gente olha para o futuro, e o nosso tema é justamente esse olhar para o futuro, essa construção de um futuro que a gente quer, que a gente deseja, o que você vê no futuro que é um problema para você? E essas pessoas que fizeram essa pergunta é nada mais, nada menos do que a ONU, né? Esse grupo de países que tem essa preocupação de representar, né, essas pessoas que representam todos os países, né? Então, nós temos representantes na ONU e todos os países, quase todos os países do mundo estão lá representados. E aí a gente vai pensar em outras perguntas nesse decorrer dessa nossa conversa, né? E a minha próxima pergunta aí é assim, olha, para que serve, qual é a finalidade de uma empresa, de uma organização, de uma pessoa jurídica? Porque a gente está o tempo inteiro envolto pelo trabalho. Então, qual tem sido a preocupação da empresa? Qual que é a finalidade, para que serve uma empresa? Então, se vocês quiserem também escrever aqui no chat. Então, olha lá, a gente já tem umas respostas aqui, né? Servir os seus clientes, gerar impacto positivo. Então, o que eu estou lendo aqui, suprir as necessidades humanas, gerar desenvolvimento, renda e qualidade de vida, gerar riqueza e bem-estar, gerar riqueza e alimentar propósitos, resultados financeiros. A maior parte das coisas que vocês estão escrevendo tem a ver com o que a empresa deveria ser, né? O que a gente gostaria que elas fossem. Mas, infelizmente, nessa nossa trajetória, desde a Revolução Industrial, as empresas têm feito um pouco disso, mas um muito de outras coisas também, né? Porque a gente tem visto um aumento da desigualdade, a gente tem visto uma exploração dos recursos naturais, né? Sem que haja a preocupação da regeneração dos recursos naturais. Então, a gente tem visto algumas coisas que nos parece que ficam muito longe daquilo que a gente acha que as empresas deveriam fazer, né? Então, tem gente escrevendo aqui, gerar lucro, né? Então, as empresas têm efetivamente se preocupado com isso, com a sua manutenção econômica e financeira, que é absolutamente legítimo e necessário. Afinal de contas, se as empresas não se mantiverem, né, se elas não forem sustentáveis financeiramente, elas deixam de existir. Então, a sustentabilidade tem a ver, obviamente, com a geração
de riqueza com a geração de lucro, mas também com a geração de impactos, com o compartilhamento dessas riquezas, com a geração de bem-estar, com a distribuição desse bem-estar para a comunidade. Então, a gente começa a ter alguns paradoxos, né? Coisas que a gente gostaria que as empresas fizessem, mas que não necessariamente as empresas estão dando conta de fazer, por inúmeras razões, né? Então, a gente está em um sistema capitalista que visa o lucro, sim, e que pode ser um sistema que beneficie toda a população. Mas a gente precisa cuidar para que isso efetivamente aconteça, para que não beneficie só e exclusivamente os acionistas, que é o que muitas vezes a gente tem visto, né? A prioridade do benefício dos acionistas. A gente vai voltar lá para o nosso QR Code, para o nosso fanreto, tem uma outra perguntinha lá. E essas perguntas vão nos ajudar, a gente vai chegando no tema, pessoal. Então, vai lá, quem ainda não conseguiu acessar, a gente tem aqui o QR Code que vai nos colocar lá para responder uma nova pergunta. Que aí a gente vai começando a ver que talvez a gente já esteja olhando para essa temática e para esse lugar sem se dar conta. Então, a pergunta: quais temas vêm à sua cabeça quando você ouve a palavra sustentabilidade? Você fala, quem trabalha com sustentabilidade? Trabalha com o quê? Com quais temas? E, caso você não saiba a resposta de alguma pergunta que eu vou colocar aqui, pode ficar muito tranquila de escrever não sei. Nunca parei para pensar nisso. Porque isso Caritas, também é relevante. desculpa te interromper, Claro. a Carla Zana, é que está aparecendo no QR Code a mesma pergunta anterior, não está atualizando. Você consegue atualizar o seu navegador? Eu tenho algumas pessoas que Já. É estão... só botar para baixo, Carla. Tem uma setinha no fim da primeira pergunta e ela muda para a segunda. Boa, obrigada, Ah, desculpa. beleza, aqui na minha Foi tela assim está no meu, pelo aparecendo. menos. Obrigada. Então, olha aqui, já temos algumas respostas, vou compartilhar aqui com vocês. Então, com que temáticas, né, o que vem à cabeça quando ouve a palavra sustentabilidade? ESG, ESG, capital consciente, capitalismo consciente ESG, responsabilidade como um todo, SG, impacto socioambiental, equilíbrio, complementaridade, consumo consciente. Ou seja, temos aqui respostas de quem já está conectado com a temática ESG, com a temática meio ambiente. Produzir hoje sem comprometer o futuro, recursos naturais, impactos futuros. Perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Qual a sua maior dúvida quando o tema é ESG ou sustentabilidade? Você tem ouvido isso dos seus clientes? Esse tema tem impactado o seu fazer profissional de alguma forma? E o dos seus clientes? E é das pessoas com as quais você se relaciona?
Isso tem a ver, Carlos, inclusive... Oi, estão pedindo para colocar o QR Code novamente, por gentileza. claro. Vamos lá. Eu vou colocar também o link, que às vezes fica mais fácil, né, no chat. Perfeito, obrigada. Vou ver aqui. Pronto, tem o link no chat. E aí a gente vai olhar aqui algumas respostas. Então, as maiores dúvidas: como eu posso efetivamente contribuir? O real compromisso e intenção das organizações, como implantar, como influenciar a alta liderança a promover mudanças, como contribuir no dia a dia, escolher onde focar, como garantir. Ceticismo, todos sabem que precisa ser feito, mas muitas empresas ainda estão na superfície das questões, muitos comitês e publicidade, pouca ação. Relatório de sustentabilidade nem sempre abordam o ESG, a responsabilidade empurrada para fora da empresa. Como captar recursos para projetos ainda iniciais. Como engajar as pessoas. Como transformar intenções em ações. Como mostrar o valor. SG individual, como desenvolver. Como as empresas que estão nascendo estão se conscientizando e praticando. E como medir adequadamente. Beleza. Gente, obviamente que eu não vou dar todas as respostas, mas é bom saber das perguntas, porque a gente vê que a gente está no mesmo campo e que vocês estão vivenciando coisas muito parecidas com aquelas que nós estamos vivenciando. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que a gente está vivenciando aqui. Né? Como esse assunto tem nos atravessado, tem nos tocado e o que a gente tem feito. Né? Então, na minha apresentação inicial, vou voltar aqui, eu coloquei, além da minha apresentação, esses vários selinhos aqui, né, embaixo, que tem a ver com essas temáticas. Então, a gente é signatário do Pacto Global, enquanto empresa, né, o APANA, a gente é empresa B certificada. Então, com essa certificação, a gente garante que cumpre os mais altos padrões de impacto social e ambiental. E também a gente participou do prêmio, ganhou o prêmio de melhores para o Brasil da Humanizadas. Então, todas essas certificações e todos esses compromissos, que têm a ver com compromissos éticos, tem a ver um pouco com isso que vocês disseram ali, da preocupação de vocês, de como garantir que as empresas efetivamente estão fazendo alguma coisa e que isso não é só marketing. E o que está acontecendo, o que está chegando para a gente aqui, quando a temática é sustentabilidade e ou ESG? Né? Será que essas duas coisas são necessariamente a mesma coisa? E aí, para quem trabalha como coach profissional, provavelmente, e isso tem uma tendência de aumentar, as metas dos executivos das empresas, elas estão ligadas a métricas ESG. Se não estão, estarão em breve. Então, a gente vai precisar saber um pouco sobre os critérios e as temáticas e o que é isso, para que a gente possa efetivamente lidar com pessoas que vão estar vivenciando de perto a implantação, né? Como vocês próprios disseram, né? Como implantar? Como é que a gente... Por onde a gente começa? Né? Então, isso tem sido uma grande dúvida das pessoas. Então, o que a gente tem visto no nosso dia a dia? Pessoas que não sabem se o tema diz respeito a elas ou não. Ou seja, o que ESG tem a ver comigo? Comigo, pessoa física, e comigo enquanto, né, uma liderança ou uma pessoa de alguma organização.
Pessoas precisando entregar informações e relatórios que foram exigidos verticalmente de cima para baixo. Então, o famoso top-down, né? Ou seja, ó, precisa fazer, agora você precisa implantar, agora você precisa porque a matriz está pedindo, porque os acionistas estão pedindo, porque a gente vai fazer um IPO. Então, você não sabe de onde vem a exigência, mas essa exigência tem chegado cada vez mais forte. E, curiosamente, tem chegado em cada empresa a partir de um determinado departamento. Tem empresas cuja implantação do ESG está na mão do RH, tem outros que está na mão do marketing, tem outros que está na mão de compliance, tem outros que está na mão de... A gente não sabe, né, da onde vem esse pedido e para quem é delegado. Diferentemente de relatórios financeiros, que a gente sabe para quem pedir, as temáticas ESG, elas são transversais. Então, elas são uma temática que ela faz parte da complexidade. Ou seja, eu já não consigo mais, como eu fiz até agora, né, nós fizemos até agora, olhar a empresa a partir dos seus departamentos de forma individualizada. Então, essa visão sistêmica, essa visão a partir da complexidade, ela passa a ser extremamente necessária, porque nenhum departamento, nenhum setor sozinho vai dar conta dessa temática. Pessoas não entendendo por quê, ou, né, se precisam mudar sua forma e conteúdo ao se comunicarem. Isso tem sido uma dor de muitas lideranças. Olha, agora na empresa já não pode mais tal coisa, já não pode mais essa outra coisa, eu não estou entendendo muito porque, né, não sei como fazer. Pessoas não sabendo por onde começar a inserir os temas ESG na vida, no trabalho ou na vida pessoal. Lideranças constrangidas e coagidas por exigência que surgiram subitamente, sem conseguir dar sentido para si ou para a sua equipe. E aí, queria saber, inclusive, se vocês estão vendo isso também um pouquinho, né, né, fazendo coaching, né, se vocês estão percebendo essas mesmas coisas que eu e se estão vendo outras coisas além dessa. Essa temática está nessa conversa de coaching de vocês ou ainda não está surgindo? Porque a gente vai vendo os movimentos acontecerem, né? Então, a gente tem os movimentos de moda, né? Que é aquela coisa que aparece, surge, se dissemina e rapidamente acaba, né? Então, foi só uma moda, né? A temática surgiu e sumiu. A gente tem movimentos de onda, né? Ou seja, olha, começamos a moda, ela começa a permanecer, não é mais só uma coisa que tem um pico e depois a gente já não fala mais sobre isso, né? Então, a gente tem uma onda que eu acho que a gente passou por aí na temática da sustentabilidade, do ESG, e eu vejo que a gente está entrando num terceiro estágio, que é o estágio da tendência, né? Então, para mim, quando eu olho o ESG e quando eu olho sustentabilidade, eu falo, não é uma temática que vai desaparecer. Ela veio para ficar. Então, se ela não apareceu ainda nas tuas conversas de coaching ou no teu fazer profissional nas empresas, provavelmente vai aparecer de alguma forma. Seja por esse movimento de cima para baixo, seja por conta da consciência mesmo que as lideranças têm adquirido ao frequentar determinados espaços que têm disseminado as temáticas de sustentabilidade. E aí, quando a gente pensa em sustentabilidade, né, eu vou colocar aqui a nossa visão, né, a gente, e aqui eu estou aproveitando para usar as letras ESG, né, de ambiental, social e governança em inglês, eu vejo que muitas vezes quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas elas olham muito para questões ambientais. E aqui a gente vê que são questões que abarcam transversalmente todos os aspectos de uma empresa, né? Então, seja a proteção ambiental, de recursos renováveis, a ecoeficiência, a gestão de resíduos e gestão de riscos,
né? Então, gestão de riscos, não só riscos ambientais aqui, né? Eu quero colocar essa gestão de riscos transversalmente, porque também de riscos de direitos humanos, de direitos dos trabalhadores, de envolvimento com as comunidades. Então, hoje, esses riscos da imagem de uma empresa, a partir dessas temáticas, passam a valer dinheiro. Então, não é à toa que, muitas vezes, essa cobrança pela implantação das pautas ESG, ela vem dos acionistas, porque as empresas, elas podem sofrer um dano na imagem, e com isso, obviamente, também um dano financeiro, caso elas não se preocupem, ou caso elas divulguem coisas que não necessariamente elas estão fazendo. Então, em algumas preocupações de vocês ali nas respostas, vocês colocaram, né, como garantir, ou as empresas estão falando muito, estão fazendo pouco, né, que é o famoso greenwash, né, que tem a ver mais com as pautas ambientais, mas agora a gente tem a expressão ESG wash, né, ou seja, será que as empresas estão falando e fazendo? A gente tem visto de tudo, empresas que estão falando e fazendo, empresas que estão falando e não fazendo. Mas eu vejo que cada vez mais essa cobrança tem vindo, porque existe uma nova forma da gente se relacionar com as pessoas a partir desse novo lugar do capitalismo, né? Então, hoje a gente está falando, e quando a gente fala das pautas ESG e da sustentabilidade, de um capitalismo de stakeholders, um capitalismo que leva em conta as partes interessadas e não apenas o resultado econômico, o direito dos acionistas à competitividade. Então, aqui a gente vai beneficiar toda essa cadeia de valor, né? Formar efetivamente um ecossistema de valor para que as empresas sejam aquilo que vocês escreveram ali no chat, que vocês pensam que as empresas precisam ser, né? Aquelas organizações que geram um valor compartilhado para todos aqueles que se relacionam com ela. Então, vamos agora fazer uma costura aqui um pouquinho dessas perguntas que eu fiz para vocês, né? Então, olha lá, se a gente quer resolver problemas de fome, de desigualdade social, questões ambientais que quase não apareceram nas respostas de vocês, né? Então, as questões ambientais parecem que estão um pouquinho longe do nosso pensamento, né? E eu vejo isso quando a gente pensa na complexidade das questões ambientais e de quanto a gente está afastado delas, porque parece que é muito pouco com a gente, pessoa física, né? Parece que é muito mais, olha, tem que resolver um problema que é gigante demais para eu pensar. Então, sim, nós temos problemas gigantes para serem resolvidos, mas a gente vai precisar olhar para esses problemas, né, que são problemas globais, mas a nossa ação, ela também precisa ser local, né? A partir de nós, a partir da nossa vida privada, da nossa pessoa física, e a partir das nossas intervenções nas organizações. Porque não é possível pensar aspectos ambientais numa organização se a gente está totalmente afastado deles. Né? Algumas aqui já sabem, né, que nós, no APANA, nos mudamos para Juquitiba, para uma área de reserva de preservação permanente na Mata Atlântica. Então, a maior extensão de Mata Atlântica contínua do Brasil. Só existe 12% de Mata Atlântica remanescente no Brasil, e a gente está num pedacinho desses 12%. E isso nos fez poder pensar um pouco mais próximo, né? Então, a gente olhar aqui as condições que a gente precisa preservar, e não só na preservação, mas também na restauração, também na regeneração, faz com que a gente pense também como é que a gente regenera o humano, não só o meio ambiente, porque nós somos natureza, nós somos parte desse planeta, né? E a gente poder estar em contato com a regeneração nos aproxima da regeneração
das pessoas e dessa conscientização, né, das lideranças. Bom, e a partir então dessas nossas questões, né, surgem o que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, a Agenda 2030. Agenda que nós, brasileiros, estamos bastante atrasados no cumprimento das metas dessa Agenda 2030. Se a gente for olhar para as metas, a gente vê que aquelas nossas preocupações, né, o que a gente quer resolver no mundo, vão estar todas aqui. Né? Então, erradicação da pobreza, né, que vocês falaram, redução das desigualdades, fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Então, a gente vê que a gente está próximo de muitas coisas, mas também a gente percebe que a gente está bastante distante de algumas outras. Né? Como será que eu contribuo para um trabalho decente e crescimento econômico? Dentro da empresa, a gente consegue perceber. Mas como que eu contribuo para a vida na água? Puxa, talvez eu precise me aproximar mais dessa temática. Como que eu atuo promovendo a paz, a justiça e as instituições eficazes? Como que eu atuo promovendo parcerias e meios de implementação? Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são direções para as empresas seguirem, né? Então, como é que eu me relaciono com uma empresa sabendo que ao consumir, que ao comprar, ao ser cliente daquela empresa, não só eu estou fomentando um ecossistema econômico e financeiro, mas também eu sei que eu estou erradicando um pouco da pobreza, porque esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ele está sendo empunhado por essa empresa. Essa empresa se comprometeu com esse objetivo. E as empresas, elas não precisam se comprometer com todos os objetivos. Isso aqui é uma outra forma que eu gosto muito de olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque eles são, de fato, uns dependem, são interdependentes, né? Então, nessa parte de fora aqui, né, onde está a vida terrestre, objetivo 15, água potável e saneamento, objetivo 6, ação contra a mudança global do clima, número 13, e vida na água, número 14, se refere à biosfera, se refere ao nosso planeta. Porque sem planeta não é possível que exista sociedade, existam instituições. Então, o lado de dentro, né, da erradicação da pobreza, da fome, tem a ver com a sociedade, tem a ver com as pessoas. Né? O mais no centro tem a ver com a economia, né? Com o consumo responsável, com o trabalho decente. E o último, que é transversal a todos, então todos eles vão se intercomunicando, é o de parcerias e meios de implementação, ou seja, como eu colaboro, como eu contribuo com outras pessoas e empresas na manutenção desse objetivo de desenvolvimento. Bom, e aí a gente tem lá os nossos ODS, os nossos objetivos, né, que são muitos. Você fala, poxa, mas como que eu escolho com qual objetivo eu quero colaborar? Como será que as empresas fazem essa escolha? Elas podem simplesmente, a partir das suas lideranças, falar assim, olha, a gente vai escolher este objetivo aqui, pronto. Será que é assim que funciona? E é curioso porque, até agora, a gente viu que as empresas escolhem mais ou menos assim as coisas, né? Como é que é feito um planejamento estratégico? As lideranças se juntam, definem uma direção, ou as direções, comunicam essa direção para as equipes, para as pessoas que trabalham, para os trabalhadores daquela empresa, e esse planejamento estratégico precisa virar efetivamente ações para o cumprimento, para que a gente possa chegar naquela meta. Então, eu não sei se vocês
veem coisas muito diferentes dessa, mas eu estou há 30 anos trabalhando com empresas, um pouco mais de 30 anos, e eu vejo que 99% das empresas com as quais eu trabalhei é assim, né? Sala fechada, diretoria, lideranças definem e comunicam, né? E às vezes a gente nem sabe muito bem como foi feito e de onde vem esse planejamento estratégico, a gente só sabe que ó, é para lá que a gente vai. E agora a gente entra numa nova fase, começa a poder entrar, eu não sei se entra efetivamente, gente, porque tudo aqui que eu estou dizendo são tendências que podem se concretizar de uma ou de outra forma, e a gente está trabalhando arduamente para que se concretizem de uma forma mais participativa, de uma forma mais orgânica, que façam com que as empresas executem esse papel que vocês escreveram aqui, que as empresas devem executar, né? Que é de promover mais igualdade, mais qualidade de vida, atender as pessoas que estão nas empresas, né? Porque o que a gente está vendo aqui na vida vivida, na concretude, não é isso. Infelizmente, não tem sido muito pouco isso. Grande parte das empresas tem, né, feito movimentos de temos metas para cumprir, é para lá que a gente vai, e você é uma peça no cumprimento dessas metas da empresa que a gente nem sabe de onde veio e nem sabe quem vai ser beneficiado por isso. A gente gostaria que a sociedade fosse beneficiada, mas a gente não está vendo movimentos nessa direção. E o ESG e as pautas de sustentabilidade, elas podem entrar como mais uma burocracia, como mais uma coisa a ser cumprida, como mais um relatório a ser preenchido. Então, nós temos recebido consultas aqui falando, olha, a gente quer implantar ESG na nossa empresa, quanto custa para vocês fazerem? E a nossa resposta é, não é possível a gente fazer, porque não diz respeito a alguma coisa que nós podemos fazer por vocês. Vocês vão precisar de um movimento extremamente colaborativo e participativo, um movimento de engajamento, um movimento de dar sentido para as ações. Porque senão a gente vai estar fazendo comitês que não vão fazer sentido nenhum para as pessoas. Então, assim, as pessoas têm se queixado muito, mas ninguém se engaja. Mas é claro, gente, eu não me engajo no que eu não vejo sentido. Sinto muito, eu vou responder mais um questionário, preencher mais uma planilha, fazer mais uma coisa, entrar em mais um comitê. Eu estou com a agenda lotada, eu tenho muita coisa para fazer. Não vou me engajar em mais uma coisa se isso não for efetivamente importante para mim. Se eu não ver o que isso está gerando de benefício, não só e exclusivamente benefício financeiro para as empresas, mas benefício para as pessoas. Então, a gente entra num momento em que a gente vai precisar incluir e incluir efetivamente as partes interessadas, né? Então, agora a gente vai ter um léxico diferente, né? Então, a gente tem o nosso léxico em inglês, né? Agora a gente tem mais outras coisas para falar, né? Porque agora a gente tem stakeholders também, né? Que eu tenho chamado de partes interessadas. Então, agora a gente vai precisar incluir as partes interessadas. Então, como é que a gente escolhe os objetivos como é que as empresas devem escolher os objetivos de desenvolvimento sustentável? De vez em quando, eu acho que os planejamentos estratégicos é mais ou menos assim, né? Se é para onde vai, para cá, para lá, para onde o vento bate, então vamos, ó, tô vendo que o negócio está indo para lá, vamos para lá também. Né? Agora não dá mais. Porque se a empresa fizer isso, ela vai se comprometer com coisas que depois ela não consegue sustentar. E a gente vai precisar comunicar o mercado, a gente vai, né, os relatórios que em breve serão uma exigência hoje, e já são uma exigência em alguns casos, né? Eles vão ser minuciosos sobre os nossos caminhos de escolha. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente eleger quais objetivos para a gente enquanto empresa agora, né? Quais os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente vai querer contribuir?
primeira coisa é a escuta. E nisso eu acho que vocês, né, as pessoas que estão ligadas ao SF ou ao coaching, imagino que seja a nossa maior especialidade, né, o processo de escuta e de qualificação dessa escuta. Porque hoje não basta mais que alguém da diretoria ou que o board de uma empresa fala: olha, vocês precisam ir para lá. Então esse processo, ele é necessariamente participativo, porque a gente vai precisar dialogar com os stakeholders, a gente vai precisar fazer um mapeamento de quais são as partes interessadas, com quem a gente se relaciona e quem faz diferença para a gente. Né? Como é que a gente faz esse mapeamento? Né? Ou seja, quem são os órgãos reguladores? Aqui eu coloquei um gráfico de como a gente costuma fazer os mapeamentos, né? Então, quem são essas pessoas? Para que eu possa saber qual é o interesse delas. Então, tem uma parte, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Tem uma parte que é a parte que a liderança conhece, que a liderança intui, porque ela está vivenciando o dia a dia da empresa. Olha, eu acho que as preocupações da empresa são essas aqui, ó. São essas preocupações ambientais, são essas preocupações sociais, são essas preocupações de governança. Mas não necessariamente é isso que as partes interessadas se preocupam. É a mesma coisa que a parte interessada se preocupa. E aqui, então, a gente vai tirar esse ponto cego da frente. Né? A gente vai falar, poxa, clientes, qual a sua preocupação com relação à nossa empresa? Fornecedores, qual é a sua preocupação com relação à nossa empresa? Acionistas, qual a sua preocupação? Colaboradores, onde é que a gente precisa olhar? Sociedade, onde é que a gente precisa olhar? Então, esse processo de consulta é um processo de clarear um pouco os pontos cegos. Né? A gente poder ter uma visão melhor sobre aonde a gente pode investir a nossa energia, a nossa força, a nossa dedicação. Então, imagino que vocês, assim como eu, têm visto inúmeras empresas com comitês de diversidade, falando em lideranças femininas. E eu, de verdade, tenho medo. Eu fico assustada com a forma como esses assuntos muitas vezes têm sido abordados. Eu acho que precisa dar sentido para as pessoas, porque senão a gente vai começar a repetir coisas como tantas outras que a gente só repete, enquanto uma temática, né? Então vai todo mundo para lá, vai todo mundo para lá, vai todo mundo para cá, vem todo mundo para cá. Né? Então a gente vai se movendo ao sabor das marés, sem olhar o que a minha empresa efetivamente precisa olhar a partir dos olhos de quem se relaciona com ela. Isso não significa que diversidade, liderança feminina não sejam temáticas extremamente importantes, porque eu acho que são e que são prioritárias mesmo nas pautas. Mas eu acho que a gente precisa escutar primeiro, por onde começar, qual é a preocupação das pessoas ali. Então a gente vai precisar fazer a lição de casa. Né? Não dá mais para a gente pensar superficialmente sobre o assunto. Né? Porque existe muita superficialidade aí no mundo quando a estratégia é ESG. Né? Então, nós já vimos aqui várias vezes, falar assim, diversidade, vamos então olhar para a diversidade de ideias. Gente, nem essa a gente consegue sustentar dentro da empresa. Né? As empresas ainda não aprenderam a trabalhar com diversidade de ideias. Imagina com diversidade de pessoas, com pessoas que vêm de lugares completamente diferentes. E qual é o perigo? Então, falei para vocês, tenho medo, porque vejo um perigo aí. E o perigo é, vamos transformar essas pessoas que parecem diferentes em pessoas iguais. Que é o que a gente mais ou menos faz, né? A gente busca liderança, a gente põe lá um perfil, né? Então, a gente põe normalmente um perfil de super-herói,
né? Que a pessoa tem que ter essas habilidades, essas competências. Quando eu olho, assim, descrição, né, de contratação, assim, eu falo, nossa, gente, se vocês acharem uma pessoa com tudo isso aí, manda aqui para mim, porque eu quero. Né? Então, assim, a pessoa precisa ser indefectível, né? E, além de tudo, agora precisa ser diversa. Então, a gente está vendo uma mobilidade dentro das empresas de grupos minoritariamente representados, porque as pessoas não estão sustentando ficar dentro da empresa, porque são contratados para fazer número como diversos, né? Só que ninguém prepara quem recebe, ninguém os prepara para a entrada, e aí tem um choque cultural que está fazendo com que as pessoas se desloquem muito rapidamente. Então, assim, a gente vai precisar preparar as pessoas para receberem. Então, para receberem PCDs, para receberem, assim, as pautas raciais, as pautas de gênero, elas precisam ser muito trabalhadas de uma forma que faça sentido. Porque muitas vezes isso soa, né, essas pautas são trazidas de uma forma atravessada. Então, como é que a gente efetivamente trabalha as lideranças para a gente ir amadurecendo nos temas? Porque são temas que vão nos exigir bastante maturidade, né? Pessoal, ó, já estou aqui meio em cima da hora e queria ouvir questões, perguntas, dúvidas, angústias, aquilo que está passando aí. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, que é o seguinte. Então, vamos supor que você fez, então, essa consulta para os stakeholders, para, então, você escutar qual é a preocupação dessas partes interessadas a partir da sua empresa. O que a gente tem como resultado é isso aqui que vocês já devem ter escutado falar, se chama matriz de materialidades e externalidades, ou seja, na visão, quando a gente relaciona a visão interna e a visão externa, ou seja, quem está dentro da empresa, quem se relaciona com a empresa a partir de fora, quando a gente cruza essas informações, a gente tem mais condição de entender em quais objetivos a gente pode apostar. Então, deixa de ser, eu escolho porque eu acho bonito, porque eu quero, mas passa a atender uma preocupação de quem se relaciona com a empresa de perto. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho como esse processo de escuta, ele tem uma importância e tem um resultado para a empresa. Então, a gente vai precisar, de fato, disseminar essa escuta que efetivamente escuta, né? Que é o que a gente chama aqui da escuta ativa. Né? Eu falo que esse foi um jargão que foi esgarçado, né? Tudo virou escuta ativa. Né? Então, o que efetivamente é uma escuta ativa? Né? É uma escuta que tenta compreender e transformar isso em alguma coisa que possa ser trabalhada por aquela organização e ou por aquelas pessoas. Né? Pelas pessoas individualmente, quando a gente está falando de coaching individual, ou quando a gente está falando de qualquer outro processo de escuta, por aquele grupo, por aquela empresa. Né? Então, escutar ativamente não é só ficar olhando para a pessoa sem interromper e ficar sentindo com a cabeça assim, como uma cara de paisagem. Né? Então, o que a gente faz com isso? Qual que é a potência da nossa intervenção num cenário que é um cenário tão complexo? Porque nas pautas de sustentabilidade, nas pautas ESG, ninguém vai conseguir carregar o piano sozinho, por mais que tente, porque é uma pauta transversal. Ela vai precisar desse diálogo de múltiplas lideranças. Né? A gente vai precisar fazer essa costura. E eu vejo, né, as pessoas que têm essa competência, que estudaram coaching, como pessoas que podem estar capacitadas para fazer essas escutas, esses trabalhos, né? Mas a gente vai precisar também compreender o que é isso, né? Então, a gente trabalhou com um parceiro nosso, que é uma empresa de headhunter, e uma das grandes preocupações dessa empresa era como que a gente contrata lideranças
que hoje, além de todas aquelas competências que as empresas querem, ainda tem mais uma coisa que é ESG, que é sustentabilidade. Como é que a gente sabe se a pessoa sabe alguma coisa sobre isso? Se nós não sabemos, a gente não sabe nem o que perguntar. Então, a gente vai precisar minimamente saber o que perguntar, a gente vai precisar se inteirar do tema, porque não é moda, é tendência, já vai fazer parte da nossa vida. E a gente pode contribuir a partir de nós, como pessoas físicas, e a partir das empresas. Mas não é fácil, não é simples, a gente vai precisar se debruçar reflexivamente sobre as temáticas, porque não é óbvio, não está dado. Cada empresa pode fazer um caminho diferente, pode fazer escolhas diferentes, né? Mas esse processo da escuta, ele efetivamente vai ser um dos processos mais relevantes nessa implantação. E as lideranças que não quiserem, que não se predispuserem à escuta, provavelmente vão ficar para trás, né? Olha, não importa o que os meus stakeholders queiram, eu quero aqui. Talvez isso não funcione mais nesse novo mundo que a gente está começando a construir juntos. E é um novo mundo que tenta resolver esses problemas que vocês listaram quando eu perguntei, né, que problema você quer resolver. A gente quer um mundo diferente, mas um mundo diferente exige práticas diferentes. A gente vai precisar estar no mundo de um jeito diferente, porque senão a gente vai só repetir aquilo que a gente fez até agora, com um discurso diferente, que é uma preocupação de vocês também ali listada, né? Será que não é só marketing e pouca ação concreta e efetiva? Pode ser que seja, pode ser que seja. A gente está trabalhando para que isso não aconteça, mas, né, a gente vai precisar fazer isso juntos. E é isso, vamos conversar um pouquinho e aí eu vou trazendo, né, mais informações para vocês, o que a gente está vivenciando aqui. Bacana, Caritas. É bem reflexivo, né? Eu acredito que, assim, é o olhar para dentro, para o CPF, para depois olhar para o CNPJ, né? Então, traz essa reflexão de nós, enquanto profissionais do coaching, como que a gente lida com esse ceticismo que vem muitas vezes na fala de alguns executivos, né? Que às vezes parece algo muito longe, não, é a empresa, não sou eu, né? Como que você traria como um meio, uma dica para a gente, enquanto profissionais coaches, como lidar numa situação dessa? Como influenciá-lo? É difícil responder essa pergunta, porque eu não vejo o papel do coach como um papel de influência. Para mim, o coach é uma pessoa que vai desenvolver junto com o cliente o objetivo do cliente. Se o cliente não vem com esse objetivo, não é possível que a gente imprima esse objetivo no cliente, né? Olha, você precisa pensar nisso. O que eu vejo é como a gente precisa estar preparado para receber pessoas que já vêm preparadas, né? Porque, exceto que a gente vá atuar, por exemplo, em treinamento. Aí eu já acho que é de outra ordem, de outro campo, né? Então, questionar como essas pautas estão sendo trabalhadas, eu acho que é necessário para os profissionais de treinamento e desenvolvimento, porque hoje isso é um diferencial, né? Mas eu penso, eu tenho visto que a gente está recebendo pessoas para o coaching que já vêm com metas estabelecidas, que já vêm com pensamento, só que normalmente essa meta ela é dada pela empresa, né? Ela é dada verticalmente, de cima para baixo. Então, como é que a gente ajuda essas pessoas a darem sentido para que aquelas metas sejam delas e não da empresa? Porque muitas vezes a gente trabalha como coach individual para atender a meta da empresa. E não existe essa entidade, empresa que está sentada na nossa frente. Existem pessoas, né? Então, se aquela pessoa não assumir aquela meta como dela, ou seja, não vê sentido naquilo, dificilmente ela vai se engajar, né? Assim como a gente não se engaja, acho muito pouco provável que aquelas pessoas se engajem, né? E aí a gente fica sempre na superficialidade. Então, para mim, essa construção de sentido junto com as pessoas, né? O que é isso que a gente está fazendo aqui?
né? Do que a gente está falando efetivamente, né? Como isso faz sentido na sua vida e para a empresa? Que mundo a gente quer ver, né? E por isso eu sempre começo com essa pergunta, sabe? Que problema você quer resolver no mundo? E como você tem agido para resolver esse problema? Porque é fácil escrever ali no FANRETRO, eu quero resolver a fome, eu quero resolver a desigualdade. O que você está fazendo para resolver a fome? O que você está fazendo para resolver a desigualdade? O que você está fazendo enquanto pessoa física e enquanto liderança em uma empresa? Porque você não precisa resolver o problema todo de uma única vez. Mas é necessário que a gente crie uma trajetória, crie um caminho, crie uma trilha para que isso possa acontecer. Porque senão a gente vai ficar de novo só no discurso, quero resolver a fome, quero resolver a desigualdade. Ah, não, mas é um problema muito grande para mim. Não dá para eu resolver a fome do planeta. Claro que não dá para uma pessoa resolver a fome do planeta. Talvez algumas pessoas no mundo aí consigam resolver a fome do planeta, mas são bem poucas, né? A gente, provavelmente quem está aqui nessa sala não consegue. Então, como é que a gente se mantém conectado com esse desejo, com essa intenção, fazendo coisas que sejam realmente coisas efetivas, porque a gente precisa ver resultado naquilo que a gente faz, senão a gente desanima, né? Se você fica dando murro em ponta de faca, você fala, nossa, não, eu estou fazendo, e isso aqui não está tendo resultado nenhum. Né? Meu esforço está indo todo pelo ralo. Né? Tem uma frase do Newton Bonder no livro Alma e Moral, que ele fala, quantos dos nossos esforços são uma oferenda ao nada? Então, muitas vezes a gente se vê nesse lugar, né, de fazendo um esforço hercúleo com resultado quase nenhum. E eu vejo que, a partir das pautas ESG, elas nos unem, porque elas dizem aqui, ó, nós temos um objetivo que não é um objetivo meu ou seu, é um objetivo nosso, do planeta. Então, tem outras pessoas que estão engajadas com isso. E aí eu posso procurar os iguais. Olha, eu quero investir a minha energia aqui nessa pauta. Deixa eu olhar quem está fazendo isso também. Deixa eu ver como eu posso contribuir com coisas que já existem, porque talvez eu não precise reinventar a roda. Talvez eu possa contribuir com iniciativas já existentes. Talvez eu possa encontrar ideias que já estão surtindo resultados, porque um dos pontos do ESG são as métricas. A gente não pode fazer a revelia. Ah, vou fazer aqui, ó, porque eu acho legal. Né? A gente vai precisar ter métricas e controlar, a gente vai precisar avaliar, acompanhar. Será que esse meu esforço está resultando em alguma coisa? Quero contar um caos aqui. É que é um caos que eu fiquei bem impactada, eu já contei em algumas ocasiões, e eu acho que é oportuno contar aqui de novo. Nós fomos procurados por uma empresa que já estava entrando nesse caminho ESG, então uma multinacional. E a ação ESG que eles elaboraram foi que, na convenção de vendas deles, eles distribuíram um pacotinho com sementes de árvore para todos os vendedores. Então, tinha uma caixinha, tinha um saquinho, tinha sementes, tinha um coisinha que amarra, né, aquele fitinha de amarra, e deram um presentinho para cada um dos vendedores lá, que eram muitas pessoas, 5.000 pessoas, com aquelas sementinhas. E aí eles contaram que isso era a iniciativa ESG. E aí, gente, isso pode parecer muito bonitinho, mas definitivamente isso não é uma estratégia ESG. Porque assim, qual é o resultado dessa estratégia? Então, provavelmente de 5.000 pessoas, quantas pessoas efetivamente vão plantar e cuidar até que aquela sementinha vire uma árvore? E o tanto de lixo gerado pelo plastiquinho, pela caixinha, pela fitinha, pelo amarriozinho, pelo todas as coisinhas que foram dadas. Então, assim, a intenção foi ótima. Linda a intenção. Só que
Isso não é estratégia ESG, inclusive isso talvez seja a estratégia anti-ESG. Porque não tem possibilidade de uma mensuração de resultados de uma estratégia, de uma ação como essa. Então, essa preocupação de vocês, estamos fazendo marketing e pouco está se fazendo, ela é uma preocupação muito verdadeira. Mas a gente vai ter que estar muito inserido na pauta para reconhecer que isso é uma anti-estratégia. Porque alguém de dentro da empresa, que provavelmente passou por inúmeras chancelas de várias hierarquias, aprovaram fazer uma coisa dessa. E não teve ninguém que falasse, olha, parece que isso aí não é um negócio que surta muito resultado, surta muito efeito. Então não adianta a gente ficar fazendo coisas que a gente acha bonitinho, sem a gente pensar efetivamente nessa maturidade nas pautas que a gente precisa ter. Né? Então, é para esse lugar que eu tenho convocado as empresas e hoje aqui com vocês, né? Como é que a gente pode se aproximar dessas temáticas de uma forma madura. Porque o que a gente precisa hoje é de maturidade e não da gente ficar olhando para essa perfumaria. É isso. Quem tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Tem, Caritas, veio aqui no chat a seguinte pergunta da Mazu. Vemos que a jornada é longa e quando se fala em pauta de 2030, logo, logo estaremos lá. Você tem exemplo de empresas que estejam adiantadas neste processo e qual o perfil de liderança presente neste cenário? Toda a pauta na empresa, acho que vocês sabem isso tão bem quanto eu, elas costumam ser mais rápidas quanto mais a alta liderança está envolvida com a temática. E como é que a gente envolve a alta liderança nas temáticas? As empresas têm envolvido também pelo bolso. Então, os bônus dos executivos, eles têm sido atrelados às métricas ESG, que eu acho que é inteligente. Né? Eu acho que é uma estratégia inteligente, sim. Né? Ou seja, se o executivo, para ser bonificado, ele precisava apresentar metas financeiras, e isso funcionava, ou seja, quanto mais a empresa ganha, mais o executivo ganha também. Então, se essa remuneração dele está atrelada a métricas ESG, a gente pode fazer um pouco um paralelo de quanto mais o planeta e a sociedade ganha, mais o executivo ganha também. Então, eu vejo que as empresas mais avançadas nas pautas ESG são aquelas que têm envolvido a alta liderança de inúmeras formas, porque só a remuneração não dá conta, obviamente, né? Mas quando a remuneração está em jogo, a gente sabe que também tem um esforço, todo mundo corre atrás. Então, eu acho que assim, atrelar remuneração e lucratividade a métricas ESG tem sido uma boa estratégia. Não a única estratégia, porque também vejo que tem outros tipos de formas de engajar, mas eu tenho visto que é uma boa forma. E, né, acho que essa pergunta começou mais ou menos assim, né, que a gente sabe que é lento. Gente, não é lento, é uma coisa que não tem fim. Então, é para todo sempre, né? Assim como a gestão de finanças, não tem, você fala assim, ó, então agora eu acabei a gestão de finanças. Não, cada dia é um dia, cada dia aquela coisa se renova. O ESG é igualzinho. Porque se a gente cumprir um objetivo, um ODS, a gente vai ter mais 17 lá para olhar, mais 16 lá para olhar. Então, não acaba nunca. Porque a gente pode ir ampliando as nossas ambições de desenvolvimento sustentáveis. Então, não tem fim. E a gente precisa ir passinho por passinho. Não vamos resolver do dia para a noite, como nenhum problema complexo pode ser resolvido,
resolver do dia para a noite, é não resolver, é a gente tapar com, né, um discurso qualquer ali. Eu vejo quando um problema é complexo, quando ele nunca foi resolvido, alguém chega e fala assim, ó, ah, mas é só fazer não sei o quê. Né? Porque os problemas complexos, eles nunca são só uma coisa. Eles são um empilhamento, uma multiplicidade de coisas. E cada vez que a gente faz uma volta nesse parafuso, a gente descobre que, olha aqui, ó, faltou isso, a gente podia ser melhor nisso, a gente podia ser melhor nessa outra coisa. Então, é um processo de aprendizagem contínuo. Então, eu vejo no coaching, eu vejo nas lideranças, de forma geral, nos mentores, alavancas para desenvolvimento das pautas de sustentabilidade para as empresas. Mas essas pessoas precisam receber essas informações. A gente precisa falar, a gente precisa reafirmar, né? O tempo inteiro vai ser um trabalho árduo e contínuo nosso também, né? Das pessoas que trabalham com pessoas, com desenvolvimento. Quem mais? Acho que dá tempo de mais uma. Como que estamos de horário? Agora eu estou por vocês. Nós temos ainda 15 minutinhos, né? Perfeito. Tem uma aqui da Ana Elisa, acabou de nos mandar. Sobre este lugar de buscar pessoas que têm o mesmo pensamento. Tive a oportunidade de realizar pesquisa para o meu mestrado, conversando com líderes de empresas do Sistema B e todos relatam que já acreditavam, como pessoas físicas, valores pessoais, neste propósito de que a empresa tem um papel social e ao encontrarem outros líderes com propósitos semelhantes, essas ações se fortalecem. Quando há uma crença pessoal da alta liderança, talvez faça diferença. Como que você percebe isso, Cáritas? A gente não nasce pronto, né? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai se ampliando na medida em que a gente vai tendo contato com o mundo. E eu vejo que quanto mais as temáticas forem disseminadas de uma forma amorosa, de uma forma que traga, que aproxime as pessoas, e não como uma obrigação, não como mais um tem que. Então, de alguma forma, essas lideranças B, né, da qual eu faço parte, né, então encontro nas empresas B, de fato, esse eco para as nossas ideias, e quanto mais a gente vai ouvindo falar sobre isso, mais a minha percepção sobre as necessidades da sociedade, do planeta, da empresa, vão se expandindo. Então, eu vejo que tem um trabalho árduo também da disseminação dessas temáticas para dentro das organizações de forma amorosa, né? De uma forma que atraente, que atrai as pessoas, que elas achem interessantes. Porque o que eu tenho visto também é que algumas empresas estão colocando como uma obrigação de forma muito dura, de uma forma muito pesada. Isso vai afastar as pessoas. Porque aí fala, mais uma coisa que eu tenho que cumprir, olha lá, mais um negócio que eu tenho que fazer. Né? Então, a gente vai precisar tirar desse lugar. A gente vai precisar, né, seduzir as pessoas para essas novas pautas. Vejo uma nova geração muito mais antenada, né? Então, as novas lideranças, a gente espera que possam efetivamente fazer diferença no mundo, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Aprender uns com os outros, aprender olhando para fora, saindo um pouquinho da nossa bolha, experimentando coisas, né? Então, às vezes, a gente é muito fechado, né? E fica olhando só, né? Eu vou repetir de novo o exemplo da semente, né? Então, assim, para onde essa pessoa olhou para falar, olha que ideia incrível essa aqui de dar sementes, né? Provavelmente ela olhou muito curto, né? Então, assim, tem tantas iniciativas muito interessantes, né? Então, a gente vai precisar aprender com os outros também, né? Com o mundo, né? Tendo conversas que, de fato, sejam conversas produtivas, sejam conversas amorosas, né? Porque senão a gente vai ficar uns contra os outros, né? Então,
as minorias subrepresentadas se queixando de não estar sendo ouvidas, as pautas ambientais sempre sendo um entrave para o crescimento das empresas. Então, essa linguagem da inclusão, né, do E, como é que que as empresas podem se desenvolver ao mesmo tempo, junto com e cuidando do meio ambiente? Como é que as empresas podem lucrar também cuidando das pessoas? Então, não é ou resultado ou pessoas. Como é que a gente faz resultados com pessoas? Então, quando a gente pensa na temática, por exemplo, de saúde mental dentro das organizações, burnout, isso é estratégia ESG. A gente precisa também inserir temáticas que são temáticas emergentes, né? Então, a gente tem aí, principalmente no pós-pandemia, temáticas que estão pedindo para ser olhadas e que são estratégias ESG, né? Ao invés de dar semente, podia dar, talvez, terapia. Então, a gente pode criar estratégias juntos, né? Para cuidar das empresas, para que as empresas continuem existindo, para que as empresas sejam economicamente, financeiramente rentáveis, mas para que a gente sobreviva. A gente enquanto planeta, a gente enquanto pessoa. Joia, Caritas, a gente já está chegando aí no nosso limite de tempo, né? Deixo aberto para você fazer suas considerações. Se tiver mais alguma pergunta para o pessoal, fique à vontade, Caritas. Obrigada, Isabela. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, coisa boa, poder falar dessa temática que tem me entusiasmado demais, principalmente porque eu estou muito com a mão na massa aqui, né? Então, aprendendo e descobrindo coisas que eu nunca imaginava que eu fosse aprender ou descobrir a partir dessa conexão das pessoas com o meio ambiente. Convido vocês para virem visitar o Apana Terra, né? Dá um Google aí, coloca no Google Maps, onde a gente fica, façam contato, venham aqui, a gente tem feito encontros, fizemos um piquenique recentemente para inaugurar nossa sala de aula, então a gente tem aqui um espaço multiuso para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas, fiquem à vontade para nos procurar, venha aqui almoçar com a gente. Então, estamos aqui de braços abertos, de portas abertas para recebê-los e recebê-las. Muito obrigada, Carita, por abrilhantar o nosso evento com a sua generosidade e seu conhecimento. Tá? Obrigada a todos os participantes por estarem conosco. E lembramos ainda que nós temos uma vasta programação aí pela frente da SW, convidamos a todos a estarem conosco em outros eventos. E também informá-los que o link do formulário de certificação e avaliação desse momento já está disponível no chat e sejam sempre bem-vindos aos nossos eventos. Caritas, em nome da PANO, está aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Obrigada, uma boa tarde, ótimo trabalho, ótima semana para vocês. Obrigada, Tchau, Caritas, tchau, igualmente. gente. Pessoal, obrigada. Obrigada.